E aí, moçadinha, tranquilo? Continuamos nossa conversa super divertida, ou divertidíssima, sobre botânica. E a conversa, moçada, a respeito lá de histologia vegetal, né? O termo histos vem lá do grego e quer dizer tecidos. Histologia vegetal, o estudo dos tecidos vegetais. Eu começo minha história um pouquinho antes, né? Conversando lá que o gameta masculino em gimnospermas e angiospermas é o primeiro núcleo espermático e ele se junta com o gameta feminino, osfera, através do processo de fecundação e da fusão do gameta masculino com o gameta feminino, surge, moçada, a primeira célula do indivíduo, exatamente o zigoto, sendo pessoas que esse zigoto ele começa a sofrer uma série de mitoses, e então origina um embrião, moçada, diploide, né? Esse embrião, então, vai originar a nova planta, né? Vai originar um novo esporófito, que é a fase duradoura em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E esse embrião diploide, ele é constituído de um grupo de células, moçada, chamado de células meristemáticas, e a gente conversa um bocadinho sobre essas células meristemáticas. Células meristemáticas, moçada, elas são as células embrionárias da planta. Quando a gente fala que elas são as células embrionárias no vegetal, características como elas serem indiferenciadas, nem é raiz, nem é caule, nem é folha, nem é nada disso. Totipotentes, então elas têm a habilidade de originar qualquer célula da planta, qualquer uma. Elas apresentam uma alta atividade mitótica. Aliás, elas estão o tempo inteiro se dividindo exatamente para que a planta ela possa crescer. Então, o gameta masculino fecundou o gameta feminino, formou o zigoto, formou o embrião constituído dessas células meristemáticas indiferenciadas, totipotentes, com alta atividade de mitose. Na verdade, eu tenho algumas outras características da célula meristemática que eu queria lembrar para vocês. Elas são pequenas, faz sentido, né? Como elas estão fazendo mitose muito rápido, não dá tempo delas crescerem muito, né? Então elas vão lá, crescem e se dividem, crescem e se dividem, crescem e se dividem. E elas se mantêm pequenas. Elas apresentam uma parede celular primária. Parede celular primária, para quem não lembra, é a parede celular de células jovens. Ela é delgada e flexível. Faz sentido, né? Se a célula ainda é jovem, ela ainda vai crescer e se dividir. O que quer dizer? Que uma parede celular mais fina e mais flexível facilita crescimento e divisão. Eu lembro que quando a célula vegetal fica adulta, a parede celular primária é substituída por uma parede celular secundária. Aí a parede celular secundária, ela é mais rígida, ela, moçada, vai ser mais espessa. Por quê? Porque a célula adulta já não vai mais crescer, já não vai mais se dividir, então ela pode ter uma parede celular secundária mais espessa e mais rígida nesse caso. Nós temos pessoas que as células meristemáticas, elas não apresentam cloroplastos, o que faz todo o sentido do mundo, né? Afinal de contas, essas células meristemáticas são embrionárias, estão no embrião, sendo que esse embrião está dentro de uma semente, que está debaixo do chão, onde não chega luz. Então, se não chega luz, não tem fotossíntese, nem adianta ter cloroplastos. No lugar de cloroplastos, estruturas chamadas de proplastos. Para quem não lembra das aulas de citologia, os proplastos, ou protoplastos, são estruturas que podem se diferenciar em cloroplastos. Então não é o cloroplasto ainda. Não é o cloroplasto ainda. Mas tem o proplasto, o protoplasto, que ele pode então originar cloroplastos, pode originar leucoplastos, amiloplastos, oleoplastos, proteoplastos, e aí vai. Mas por enquanto, nas células meristemáticas, nós não temos ainda o cloroplasto e sim proplastos. Nós vamos ter vários vacúolos muito pequenininhos, sendo que esses vários vacúolos muito pequenininhos, eles não são visíveis ao microscópio óptico,
que é aquele microscópio mais simples, eles somente são visíveis ao microscópio eletrônico, que é aquele microscópio mais fodão. Inclusive, algumas questões colocam que a célula meristemática não tem vacúolo. Ora, a célula meristemática não tem vacúolo. Se você observa no microscópio óptico, a impressão que você tem é que não tem vacúolo, né? Porque esses vários vacúolos pequenininhos não dá para você ver no microscópio óptico. Só no microscópio eletrônico é que você vai conseguir ver esses vários vacúolos pequenininhos da célula meristemática. Interessante, né? Que quando eu pego a célula meristemática, ela tem um vacúolo pequeno, outro, vários vacúolos pequenininhos, que somente são visíveis ao microscópio eletrônico, mas à medida que a célula meristemática se diferencia, nós vamos tendo a fusão dos vários pequenos vacúolos e eles vão formar um vacúolo só. Então você vai juntar um vacúolo mais outro, pequenininhos, só vistos ao microscópio eletrônico. Eles vão lá, se juntam, no que eles se juntam, passam a ser um único vacúolo grande em relação à célula meristemática, desse jeito, em relação à célula adulta, desse jeito, vacúolo de suco celular. Sendo pessoas que o embrião então é formado de células meristemáticas e, à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo, as células meristemáticas vão se diferenciando em células adultas, sendo que, durante toda a vida da planta, nós vamos manter células meristemáticas em duas regiões, moçada, que a planta tem, lá no ápice do caule e no ápice da raiz. Lembrem que a planta tem um crescimento indefinido. Lembrem que, ao contrário de você, que só cresce até a idade adulta, a planta cresce durante toda a vida dela. E nesse caso, para garantir que ela vai ter crescimento por toda a vida dela, na ponta do caule, na ponta da raiz, células meristemáticas, indiferenciadas, totipotentes, com alta atividade de mitose, para garantir que a planta vai crescer, para garantir que a planta vai formar todas as outras partes da planta, e com isso a planta cresce durante toda a vida. Gente, células meristemáticas se organizam num tipo de tecido chamado de meristema.